irmãos da família Senar. Continuando a nossa formação, a gente está correndo paralelo, né, entre os estudos da origem da Bíblia, dos cânones, né, e também de ações que são próprias de um grupo de oração. E agora nós vamos falar para o cérebro sobre a oração pessoal, né? Então, qual seria o conceito de oração pessoal? Oração pessoal é um momento de intimidade entre nós e Deus. É um diálogo sincero do filho enquanto pessoa com o pai, que é essencialmente amor. Certo? Esse encontro ele deve ser totalmente conduzido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai inspirar um desabafo, um desejo de manifestar uma gratidão a Deus, etc. Certo? Também se revelará nessa oração, nesse momento de intimidade com Deus, as nossas misérias, nossas fraquezas. Isso tudo, ora em meio aos cânticos, né, que a gente também canta nesse momento, louva, e ora no silêncio, né, para a gente escutar o que Deus quer nos revelar. A gente está em meio às lágrimas, ou de alegria, ou de arrependimento. E também a gente, nesse momento, a gente pode meditar. Certo? Tem uma passagem que fala de Jó, no capítulo 8, no versículo 6, que diz assim: se fores puro e reto, ele atenderá a tua oração e restaurará a morada de tua justiça. Tá certo? Então, oração pessoal é um momento de intimidade com Deus, assim, simplificando, né? É um momento que você chega e você sabe que está falando com o seu Criador. Compreenda bem isso. Deus é quem primeiro chama o Filho. Ainda que o Filho esqueça o seu Criador ou fuja da sua face, né? Ainda que o Filho tenha corrido atrás de ídolos ou tenha acusado de tê-lo abandonado, o Pai eterno e verdadeiro chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso da oração. Essa atitude de amor fiel vem sempre em primeiro lugar na oração. E a nossa atitude será sempre a de responder a esse amor fiel. Então, à medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração aparece como um recíproco apelo. Compreenda também que a oração não pode parecer uma coisa assim tão difícil a ponto de desestimular cada um de nós. Pelo contrário, Cristo nos pede a todos que a nossa oração pessoal com Ele seja um ato simples, né? Como se você estivesse falando assim com um amigo muito fiel, que é o que Jesus é. Né? Lembre-se que Jesus dava graças ao Pai, porque só os pequenos entendiam as coisas do reino. Lembra daquela passagem que diz assim: escondeste essas coisas aos sábios e prudentes, né? E os revelastes aos pequenos. Então o reino é dos simples de coração. Jesus louvou o publicano, que em sua oração dizia pouquíssimas palavras, mas aquelas palavras saíam do seu coração. E ele chamou bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. E ainda alertou: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino. Então os pequenos a quem o Pai revelou seus segredos são os pobres, né? E o que são capazes de receber, não aqueles que querem ser autossuficientes, que querem ser os doutores, né? Então os que permanecem com a mão aberta diante de Deus são recebidos por Ele, porque conhecem seus limites e a sua pobreza. Os que estão atentos à voz de Deus, dispostos a qualquer surpresa, né? Capazes de admirar, de louvar, de pedir. Os que não esperam grandes explicações, como nós, né?
mas que com simplicidade, naturalidade, a gente vai se sentindo como filhos, né? Entrando nesse diálogo com Deus, que é o Pai. Vamos falar das características na oração pessoal. Uma dessas características é o tempo que a gente reserva, o tempo reservado. Então, quem deseja entrar na intimidade divina deve saber reservar um bom tempo para ficar sós com o Senhor. Embora a gente diga que somos nós que escolhemos a hora ideal, na verdade é Jesus, que na sua onisciência sabe qual é o melhor horário, né, que podemos dispor. Basta obedecê-los. Eu sempre digo para as pessoas, olha, quando você for fazer a sua oração, você estiver disposto a começar a fazer a sua oração pessoal, peça a Jesus a hora e o local onde vai se dar essa oração, que ele vai lhe dizer. E nesse momento, olha, não vai ter atrapalhação nenhuma, porque foi o próprio mestre que falou. E ele pode colocar para lugares assim, estranhos, né? Em horários estranhos, mas é aquele momento e é aquele local que é o ideal. Quanto à duração, a oração assim em cada dia, a gente pode ver em Mateus 26:40, quando Jesus fala para Pedro, Tiago e João, né, assim, foi então ter com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro, então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Então, não é que 1 hora seja uma coisa estabelecida, que seja uma coisa rígida, não. Sua oração pessoal pode demorar até 10 minutos, 5 minutos, contanto que ela tenha, né, os frutos. E tem momentos que ela pode até passar de 1 hora. Então não tem assim uma questão estipulada, mas essa passagem que Jesus fala, não podes vigiar 1 hora comigo, é bem emblemática, né? Mas não façamos disso também, como eu disse, uma regra intocável, né? O tempo da sua oração pessoal é o tempo necessário para a sua conversa de cada dia. Nem mais, nem menos. Pode durar, como eu disse, 1 hora, meia hora, 15 minutos, 10 minutos. Então não coloque condições humanas, né, na sua relação com Deus. Porque Deus conhece o seu coração. Então, já dizia Santa Teresa, né, o tempo da oração já não mais me pertence. Pertence a Deus. Enquanto querer assunto, ele vai. Né? Uma outra característica é a fidelidade. Então, qualquer que seja o tempo escolhido e reservado, o mais importante é ser fiel a esse tempo. A quem é fiel no pouco, o Senhor confiará mais. Mateus 25:21. Mas, e quando não for possível esse encontro? Né? Porque outra coisa que eu falo sempre às pessoas, vai ter muitos momentos em que acontecerão coisas que vão querer lhe tirar desse encontro com Jesus. Adversidade, problema de última hora, visita, aquela visita que chega justamente na hora que você está se preparando, carteiro que bateu, né? A pessoa que chega para pedir esmola, vai acontecer coisas desse tipo, né? Coisas inesperadas, mas você precisa perseverar. Deus é harmonia e não é confusão. Não? E se o motivo não for justo, não falte ao encontro com Jesus, pois ele estará me esperando, porque ele marcou e ele é fiel. Tá? Então, se você não puder, que não seja por causa de futilidades, tá certo? Que seja por exemplo, você precisa estar num hospital acompanhando um parente. É evidente que naquele horário Jesus está compreendendo que você não pode estar lá. Você está numa entrevista, está numa reunião que é imprescindível a sua presença, Jesus vai compreender. Agora você não pode deixar ele
evitar um momento na sua oração pessoal, né, porque precisa jogar dominó, porque não sei o que, né, uma pessoa pediu para você comprar fruta, não sei aonde, pode não, tá certo? Jesus pergunta: quando eu voltar, ainda encontrarei fé entre vós? Lucas 18, de 1 a 8, né? Você tem essa passagem que fala disso. Uma terceira característica é a perseverança. Mesmo que surjam dificuldades, né? Como eu falei agora há pouco, distrações, preguiça, problemas pessoais, tarefa doméstica, negócio, lugar inadequado. Falar em tarefa doméstica, quando você for fazer sua oração, não deixe um leite, né, no fogo. Porque ou você cuida do leite ou cuida da sua oração. Tá certo? Não deixe um café lá na cafeteira. Porque ou você cuida do café ou cuida da sua oração. Tá bom? Então é necessário perseverar nessa oração, pessoal. Ainda que estejamos passando assim por um momento de aridez espiritual. Que eu vou explicar, colocar no vídeo que é aridez espiritual. E todos nós passamos por aridez espiritual, gente. Não é uma coisa que está, né, assim, no nosso controle. Quantos de nós de caminhada já não tivemos por esse momento de aridez espiritual, onde a gente não tem mais, é como se a gente tivesse perdido a vontade, perdido o gosto por as coisas de Deus. Mas não desista. Ainda que você esteja nessa aridez espiritual, ainda que você não esteja escutando o Senhor, ainda que você não esteja sabendo falar com o Senhor, não desista, tá? Porque Ele vai estar lá. Ele vai estar lá e está compreendendo o que está se passando com você. Você precisa e pode dar frutos. E os frutos do Espírito Santo, né, que aparece também na oração pessoal, é o quê? Está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. É caridade, alegria, paz, paciência, né? Afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança, né? E diz lá Paulo, contra essas coisas não há lei. Então, Romanos 12, 12 também diz: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Você não está inspirado hoje? Não lembra das muitas formas de oração? De certa forma, dê graças a Deus. Porque diante de Deus não são necessárias aquelas fórmulas sábias, aquelas orações bonitas, bem elaboradas, né? A oração pessoal é para você conversar, né? Fugir desses clichês, né? Você já sabe um Pai Nosso, você já sabe o Credo, você já sabe a Ave Maria, qualquer outra coisa, olha, que brote do seu coração. O filho não precisa de muitas palavras para falar com o pai, né? Se isso estiver acontecendo, alguma coisa está errada. Existe algo muito estranho por trás disso. Pode ter certeza. Da mesma forma que os esposos não recorrem às palavras complicadas para dizer, o segredo da simplicidade da oração está na atitude interior, certo? Naquilo que a gente está orando, certo? E essa atitude não pode ser outra senão a convicção de que Deus está presente, né? E que Cristo é o nosso irmão que está lá sempre conosco, que o Espírito de Deus habita em nós, né? Como nós somos o templo do Espírito Santo, portanto, que estamos imersos em Deus. Então, da convicção da presença brota espontaneamente a oração. Tá certo? Vamos falar aqui das formas diferentes de orar. Então, na Constituição Gaudium et Spes, o número 19, diz assim: a razão principal da dignidade humana consiste na vocação do homem para
comunhão com Deus. Já desde sua origem, o homem é convidado a um diálogo com Deus. Então, na comunicação com Deus, a iniciativa é dele. Ele convida, ainda que a gente não perceba. Nos dirigimos a ele, mas é ele quem coloca o desejo e a graça. Esta comunicação é que a gente chama de oração. Certo? Então, formas diferentes de orar. Uma forma é a oração vocal. Oração vocal é a que se faz com palavras, certo? A gente fala, parla, como diz o italiano. Ela responde a uma exigência da natureza humana. O homem é corpo e espírito e sente a necessidade de expressar exteriormente seus sentimentos. Certo? Então, lá no livro de Esther, vou pegar aqui, no livro de Esther, no capítulo 3, no versículo 17, vai dizer o quê? Ouvi minha oração, sede propício, e mudai em gozo nossa dor, tende que vivermos para celebrar vosso nome, Senhor, e não fecheis a boca daquele que vos louvam, ó Senhor. Então, quando Paulo disse que o Espírito nos ensina a orar, é porque o Espírito não recorre a fórmulas complicadas e longas. O Espírito clama em nós e nos leva a dizer uma oração breve. Por exemplo, Abba, Pai. Às vezes nossa oração é simplesmente o silêncio. Permanecer diante de Deus, disponível, aberto. Noutras, uma breve ejaculatória, no meio do trabalho, assim, um louvor, uma petição, uma queixa. Tá certo? Então, repetir essa fórmula breve tem sido um gênero de oração que cala fundo na humanidade. O povo árabe tem uma ladainha que consiste em dizer 99 nomes de Alá. Certo? Tem um centésimo. Isso aí, outra oportunidade eu falo que é. É impressionante a força e a riqueza que emanam do livro, por exemplo, que não sei se vocês já leram, O Peregrino Russo, de um autor anônimo. Então, a sua oração no meio das vicissitudes mais agitadas da sua vida é sempre a mesma. O que ele diz? E vai andando e dizendo, meu Jesus, tem misericórdia de mim. Meu Jesus, tem misericórdia de mim. Meu Jesus, tem misericórdia de mim. Depois de algum tempo, disse o peregrino, eu notei que a minha oração tinha passado dos lábios para o coração. A segunda forma é a oração mental. Então, como oração mental, nós destacamos a meditação e a contemplação. Na Lectio Divina também a gente faz isso. Então, a meditação é um exercício da mente que procura compreender a vida cristã e responder ao que Deus pede. Existem alguns métodos de meditação, entre eles o uso de algum livro espiritual, a Sagrada Escritura, especialmente os Evangelhos. Também temos os mistérios do Rosário, e as biografias dos santos, por exemplo, entre outros. Então, na meditação, usamos o pensamento, a imaginação, os sentimentos, a emoção. Pode até ocorrer distrações, divagações, mas nós não devemos desistir, pois é necessário levar a oração ao coração, até o conhecimento e a experiência da união e do amor com Jesus. Então essa oração passa a ser uma contemplação. Dizem no Eclesiastes, no capítulo 18, no versículo 23, o seguinte: antes da oração, prepara a tua alma, e não sejas como um homem que tenta a Deus. Às vezes nossa oração é feita de muitas palavras, salmos, leituras, orações, cânticos, etc. Mas ela também pode ser simples.
se conseguirmos fazê-la com atitude interior, de pobres e pequenos, sem preocupação com estrutura, né? E atentos mais ao espírito da oração, a gente vai ter bom fruto nessa oração. Outras vezes sentimos um sinal de amadurecimento e nos vemos assim orando com poucas palavras, sem forma nenhuma. Nos evangelhos, nós temos lindos exemplos de orações simples e expressivas. Quantas coisas podem dizer a oração? Né? Por exemplo, a oração do cego, que disse apenas, Senhor, que eu veja. Ou então do leproso, que disse, Senhor, tem piedade. Outra hora disse assim, Senhor, se podes, toca-me e cura-me. Né? Então Maria, a nossa mãezinha, colocou toda uma atitude interior na incrível oração que ela fez após o anúncio do arcanjo Gabriel. Ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, falei de meditação e agora vou falar de contemplação. Certo? Então, é a oração mais do coração do que da mente. Contemplar, né, é ocupar a alma com a intenção de pensar em Deus, né, e de considerar seus divinos atributos, os mistérios da fé. Então não faça contemplação quando sobra tempo, mas quando se reserva um tempo para o Senhor. Nem sempre se pode meditar, mas a contemplação é possível apesar da saúde, do trabalho, dos seus estudos, dos seus afazeres. Né? No Salmo 140, no versículo 2, diz assim, que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso, que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Tá certo? Bom, vamos passar agora para um outro tópico, os aspectos práticos da vida de oração. O lugar, por exemplo. O melhor lugar é aquele que a pessoa se sente livre e à vontade para estar na presença de Deus. O orante precisa de um lugar, né, que favoreça a sua intimidade com Deus, para evitar distração, barulho, tal, aquelas coisas todas. A gente recomenda um lugar privativo e silencioso, para que a gente não seja incomodado, né, com menino, com telefone, com celular, com não sei o quê, com um apito de uns cachorrinhos que às vezes ficam latindo, aqui, lá aparece um aqui. Então, nesse momento especial com o mestre, a gente precisa evitar isso. E sobre isso a Bíblia oferece alguns exemplos. Marcos 1,35, que diz, antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e se pôs em oração. Compreendeu? Em Mateus 6, no versículo 6, está dizendo, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, está em segredo. Mais uma vez, uma oração reservada. E também temos a passagem de Mateus, no capítulo 14, no versículo 23, que diz, feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. Ou seja, sem distração, sem discipular, né? Perguntando coisa, falando coisa. E tem também Atos, no capítulo 10, no versículo 9, que diz, pelo meio-dia Pedro subiu ao terraço da casa para fazer a oração. Pedro não podia ter feito essa oração no outro lugar, não, mas ele foi para o terraço da casa. Por quê? Porque lá estava tranquilo. Tá certo? Uma outra coisa é ambientação. O local aonde a gente vai fazer a oração. É sempre bom criar um ambiente propício à oração. Certo? Ninguém deve receber as pessoas que nos visitam num lugar bagunçado. Muito menos não o Senhor. Né? Então a gente tem que preparar direitinho para não chegar uma coisa assim desleixada, uma coisa assim cheia. Tá? Então Marcos, no capítulo 14, no versículo 14 ao 16, ele diz assim, seguiu, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa. O mestre pergunta,
aonde está a sala em que devo comer a Páscoa, meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta, Fazei ali os preparativos. Olha como Jesus se preocupava com essa questão da ambientação. Então, nessa questão da ambientação, e podemos utilizar, não é obrigatório não, mas podemos utilizar objetos devocionais como imagem, né? Esse aqui, por exemplo, crucifixos, velas, né? É conveniente a gente fazer isso, embora, volto a repetir, não é obrigatório, não, tá? A questão do horário, né? Podemos escolher o nosso horário de acordo com as nossas atividades diárias, mas consultando nosso Senhor, como já disse. O correto, né, é aceitar esse horário de Jesus, né, porque ele conhece as nossas atividades, a nossa disponibilidade de tempo. Então você vai ver que, embora possa parecer fora de propósito, Jesus tudo fará para que as coisas deem certo, né? Eu conheço gente que foi mandada para fazer sua oração lá em cima da laje, perto da caixa d'água. Eu, por exemplo, faço minha oração no banheiro. Me tranco lá e pronto, ninguém entra. Ninguém fala, não tem televisão, não tem celular, não tem nada. A Eliette, por exemplo, a oração dela é 3 horas da manhã. Jesus marcou porque sabe que 3 horas ele acordava. Acordava ela, né? Tá? Então, o Salmo, no Salmo 68, no versículo 14, diz assim: a minha oração, porém, sobe até vós, Senhor, na hora de vossa misericórdia, ó Deus. Na vossa imensa bondade escutai-me, segundo a fidelidade do vosso socorro. Olha que bom, né? Então, outra coisa, a postura. O corpo coopera com a oração na medida, né, em que expressa atitudes do coração. Pode-se rezar sentado, de pé, ajoelhado, prostrado, ou então alternando várias vezes as posições. Você começa ajoelhado, depois fica em pé, depois fica sentado, né, conforme seja, né, o espírito da oração. Então, os braços estendidos, né, são sinal de louvor e bendição a Deus. E devemos, por exemplo, evitar posições demasiadamente cômodas, né, que parece mais assim, que você está com sono, a tibieza, né? Então, em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 2, diz assim: então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo, né? Aí disse aquelas palavras. E depois o Senhor Deus respondeu pelo profeta Isaías, né? Ainda nesse mesmo capítulo 20, já no versículo 5, né? Volta, disse Deus a Isaías, né? E dize a Ezequias, chefe do meu povo: eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Está vendo? Uma providência é o diário espiritual. O Padre Jonas, ele ensina-nos a fazer o nosso diário espiritual. O Padre Jonas da Canção Nova. Primeiramente, a gente anota todos os dias as promessas de Deus, né, que você vai encontrar nas leituras. O segundo item que a gente deve anotar são as ordens de Deus. Então, se forem ordens de Deus, elas precisam ser cumpridas, né? A terceira coisa que se anota no diário são os princípios eternos. Eu vou mostrar para você numa passagem aqui como é que isso funciona. A maneira de compreender o que é um princípio eterno é aprender na prática. Então, veja, por exemplo, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 5, nós temos um princípio eterno, que nada mudará esse princípio. Quer que a gente queira, quer que não queira, mas vai ser sempre assim. E o que é que diz esse versículo?
Deus é luz e nele não haverá treva alguma. Pronto, e é o princípio eterno e pronto, e ninguém muda. Tá? Então, olha gente, esse diário espiritual, oportunamente a gente fala um pouco mais sobre isso, tá bom? Porque aí você vai saber como localizar as promessas de Deus, como perceber as ordens de Deus, né? E como a gente colocar bem, né, nosso espírito para saber quais são os princípios eternos. Tá? Concluindo, a oração pessoal é um dos meios mais eficazes de crescimento espiritual. Me ajudou muito, por exemplo, me ajudou tanto aqueles que hoje dizem assim, olha, eu tenho 10 anos de renovação, outro diz eu tenho 20 anos, outro diz eu tenho 30 anos, Roberto tem 30 anos, talvez até mais. Né? Contudo, não existe oração pessoal sem a renúncia de orgulho, vaidade, paixão, de apego, essas coisas. Se alguém lhe perguntar por que essa oração, se Deus é onisciente e sabe de tudo, antes mesmo que você peça, aí você pode responder com toda a convicção, dizendo assim para o seu interlocutor, este é o momento em que me coloco humilde diante do Todo-Poderoso. Eu choro e Ele me consola, eu peço e Ele me dá o que é necessário para mim, certo? O que é realmente necessário para mim, não é bobagem não. Eu me aconselho e Ele me orienta. Então, quando eu escuto, Ele me fala. Comece a fazer a sua oração pessoal, tá bom, gente? Porque é muito importante. Para você servir, você precisa estar em dia com sua oração pessoal. Até porque você precisa depois orientar as pessoas. Já falando da sua própria experiência. Shalom do Pai.